Explique o mecanismo fisiológico da hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular pode ser compreendida como uma adaptação biológica do músculo esquelético ao aumento crônico de sobrecarga mecânica. Em outras palavras, o músculo percebe que está sendo submetido repetidamente a um nível de tensão maior do que aquele ao qual estava adaptado e, como resposta, aumenta sua capacidade estrutural e funcional. Esse crescimento ocorre principalmente pelo aumento do tamanho das fibras musculares já existentes e não pelo aumento do número de fibras. Do ponto de vista fisiológico, o primeiro ponto que precisamos entender é que o treinamento resistido produz tensão mecânica sobre as fibras musculares. Essa tensão funciona como um estímulo celular extremamente importante. Durante a contração muscular intensa, especialmente em exercícios contra a resistência, ocorre deformação das proteínas estruturais da fibra muscular, principalmente na região dos sarcômeros. Essa deformação é percebida por mecanorreceptores intracelulares, que ativam vias de sinalização relacionadas ao anabolismo celular. A principal via envolvida nesse processo é a via da proteína mTOR, Mammalian Target of Rapamycin. Em português, podemos traduzir como proteína-alvo da rapamicina em mamíferos, considerada um dos centros reguladores da síntese proteica muscular. Quando essa via é ativada, a célula muscular aumenta a produção de proteínas contráteis, principalmente actina e miosina. Consequentemente, os sarcômeros tornam-se maiores e mais numerosos em paralelo, aumentando o diâmetro da fibra muscular. É isso que caracteriza a hipertrofia. Além da tensão mecânica, outro componente importante é o microdano muscular. Durante exercícios resistidos, sobretudo nas contrações excêntricas, surgem pequenas lesões microscópicas nas fibras musculares. Essas microlesões não representam necessariamente um dano patológico, elas fazem parte do estímulo adaptativo fisiológico. O organismo interpreta esse processo como necessidade de reparo e fortalecimento estrutural. Nesse contexto, entram as células satélites, que são células tronco-musculares localizadas entre a membrana plasmática da fibra e a lâmina basal. Após o exercício, essas células são ativadas por mediadores inflamatórios e fatores de crescimento. Elas proliferam, diferenciam-se e podem se fundir às fibras musculares já existentes, aumentando o número de núcleos da fibra. Cada núcleo controla metabolicamente apenas um determinado volume citoplasmático. Portanto, ao aumentar o número de núcleos, o músculo aumenta sua capacidade de síntese proteica. Outro mecanismo associado à hipertrofia é o chamado estresse metabólico. Durante exercícios intensos, ocorre acúmulo de lactato, íons hidrogênio, fosfato inorgânico e outros metabólitos. Esse ambiente metabólico gera alterações osmóticas e aumento do volume intracelular, fenômeno muitas vezes percebido clinicamente como o pump muscular. Embora por muito tempo isso tenha sido considerado apenas um efeito transitório, hoje sabemos que o edema celular também funciona como sinal anabólico, estimulando vias relacionadas ao crescimento muscular. Além disso, o exercício resistido promove respostas hormonais importantes. Entre os hormônios envolvidos destacam-se a testosterona, o IGF-1, a insulina e o hormônio do crescimento. A testosterona aumenta diretamente a síntese de proteínas musculares. O IGF-1 potencializa a ativação da mTOR e favorece proliferação das células satélites. A insulina, por sua vez, facilita a entrada de glicose e aminoácidos na célula muscular, criando um ambiente metabólico mais favorável ao anabolismo. Do ponto de vista clínico, é interessante observar que esse mecanismo pode ser prejudicado em algumas situações fisiopatológicas. Pacientes idosos, por exemplo, apresentam uma condição chamada resistência anabólica, na qual o músculo responde menos eficientemente aos estímulos de síntese proteica. Da mesma forma, doenças inflamatórias crônicas, desnutrição, sedentarismo prolongado e uso excessivo de glicocorticoides podem favorecer catabolismo muscular e perda de massa magra. Outro ponto que merece destaque é que o ganho inicial de força, observado nas primeiras semanas de treinamento, não ocorre predominantemente por hipertrofia. Nesse período, predominam adaptações neurais, como aumento do recrutamento de unidades motoras, melhora da sincronização motora e redução da inibição neural reflexa. A hipertrofia estrutural torna-se mais evidente após semanas de estímulo contínuo.
Do ponto de vista funcional, a hipertrofia muscular possui enorme relevância clínica e preventiva. O aumento da massa muscular melhora a sensibilidade à insulina, estabilidade articular, capacidade funcional e proteção metabólica. Hoje sabemos que a musculatura esquelética atua também como órgão endócrino, produzindo miocinas com efeitos sistêmicos sobre metabolismo, inflamação e saúde cardiovascular. Em resumo, a hipertrofia muscular é uma adaptação fisiológica desencadeada principalmente pela tensão mecânica produzida no exercício resistido e está associada 1. À via da proteína mTOR, considerada um dos centros reguladores da síntese proteica muscular. 2. Ao microdano muscular, onde o organismo interpreta esse processo como necessidade de reparo e fortalecimento estrutural. 3. Ao estresse metabólico, onde o edema celular também funciona como sinal anabólico, estimulando vias relacionadas ao crescimento muscular. 4. A respostas hormonais importantes. Entre os hormônios envolvidos, destacam-se a testosterona, o IGF-1, a insulina e o hormônio do crescimento. Esta foi a resposta da questão de hoje. Interaja conosco, deixando sua pergunta nos comentários. E até a próxima!